Queria tratar com você sobre a ilusão do tempo e a relação tempo, pensamento, prazer e alegria. Vamos ver o que a gente consegue ver aqui, que pode ser incluído dentro dessa fala para você. Nós temos diversas formas de nos aproximarmos disso. Uma coisa interessante é que tudo está muito interligado. Todos os assuntos se interligam. Todos os assuntos de ordem psicológica se interligam. Reparem, não é nada técnico esses assuntos de ordem psicológica. E, no entanto, eles todos se interligam. É como uma grande engrenagem dentro de um maquinário muito maior. Então, investigar o aspecto de uma dessas engrenagens grandes é como investigar a estrutura da coisa total, de todo o maquinário. Eu quero investigar com você aqui essa confusão que nós temos de por que sofremos quando não compreendemos a relação da verdade sobre a alegria e o prazer. E a não visão clara do que é o pensamento e o tempo. Reparem que as nossas vidas estão envolvidas em problemas, em diversas formas de sofrimento. E esses sofrimentos, eles se assentam sempre na ilusória condição de existência psicológica que temos, na confiança que estamos dando ao tempo. E eu vou esclarecer isso aqui para você. Quando passamos por experiências, elas são só experiências enquanto acontecem. Mas elas são experiências que elas são reservadas, guardadas em nós como memórias. Essas memórias, elas agora fazem parte do nosso tempo. É aqui que reside toda a situação para os problemas das nossas vidas. Nós estamos dando à nossa vida uma continuidade no tempo, quando estamos sempre vivendo pela memória. O que significa que todas as experiências, elas são para nós a validade de existência para alguém que somos nós mesmos, esse eu. Quando é que fazemos isso? Quando, ao passarmos por experiências de prazer, elas são agora experiências de prazer porque são guardadas em nós como memória de satisfação em algum nível, e nós as buscamos novamente. Então, essa é a presença do tempo que o pensamento cria para sustentar essa identidade que é o eu, o experimentador. Acompanham isso? Toda experiência nela própria, ela ela é o que ela é. Ela pode ser de dor e ela pode ser de prazer. Mas se elas são experiências de dor, elas são registradas como uma experiência para alguém. E se são experiências de prazer, são registradas como experiência para alguém. Esse alguém sobrevive como alguém, que é o eu, o ego, a pessoa, nessa memória. Memória é a presença do tempo. Nós temos tido na vida momentos de alegria. Em geral, nós transformamos todos os grandes momentos das nossas vidas de alegria
E eu vou exemplificar isso aqui. Você se encontra com uma pessoa pela primeira vez e há algo nela que lhe desperta algo dentro de você. E você fica encantado e você diz: amor. É a palavra que você tem. Gostei, eu quero. Você começa a graduar esse sentimento diante dessa experiência. Quando você começa a fazer isso, você está destruindo a experiência que não tem nome, nomeando a experiência. Amor, eu quero, gostei, amo. Isso se transforma numa memória. Isso agora é parte do seu pensar psicológico, o que é a presença da memória funcionando nesse eu, nesse ego. Então, esse momento é um momento só de alegria. Ele não tem um outro nome. Mas quando esse elemento que é o eu surge, dentro desse tempo psicológico, esse é o tempo psicológico. Esse tempo é uma ilusão. Quando esse tempo surge, colocamos um personagem dentro desse tempo para gerenciar isso, para querer de novo repetir o processo. Ele quer de novo a alegria? Não, ele quer de novo a satisfação, o preenchimento e o prazer daquilo. Mas aquilo é o quê? Uma memória, uma lembrança. Não tem vida mais. Então, o que nós temos feito em nossas vidas? E por que sofremos? Porque não acolhemos o momento presente, como ele se mostra, e deixamos ele solto. Nós o capturamos, nós o fotografamos, nós o registramos. Nós colocamos ele dentro do nosso bolso depois da fotografia, desse bolso do conhecimento, da experiência, da memória, e exigimos isso novamente. Essa exigência vem desse centro, que é o eu, aquele que fotografa, aquele que registra, e aquele que tem ânsia por mais daquilo. Isso é sofrimento. Então, o sofrimento em nós, ele está na presença do tempo. Então, vamos ver uma coisa. Sofrimento é o tempo que o pensamento constrói com base na memória de uma experiência que só é uma experiência porque está registrada. Porque se não fosse registrada, não seria uma experiência. Teria sido só um experimentar que morreu. Reparem que a gente está falando de algo aqui com você, como foi aqui colocado. Há uma grande estrutura, essa estrutura enorme, extraordinária, psicológica, é o ego, o centro, o eu. Esse sofredor, esse pensador, esse experimentador, essa pessoa que você é. Ela é composta de diversas engrenagens, esse maquinário é composto de diversas engrenagens. Compreendendo uma engrenagem, dessa maior engrenagem, você compreende toda a estrutura da máquina. Se você compreender claramente o pensamento, como ele se processa em você, como ele funciona em você, se você perceber que pensamento é só memória, e memória é tempo, compreende que tempo é resultado de experiência para um experimentador que não morreu, fica claro que a existência da pessoa, desse grande maquinário, está sobrevivendo do passado. Está sobrevivendo da memória. O que estamos dizendo aqui para você é que você
em seu natural estado, não tem ego. Você não é esse maquinário. Você não é todo esse mecanismo. Você, em seu estado natural, é a vida em alegria. O momento acontece e ele termina quando não há tempo. Quando ele recebe a continuidade do pensamento, que é memória, que é experimentador, que é possessivo, aquisitivo, controlador, dominador, aí surge o tempo. Quando o tempo surge, o sofrimento surge. As pessoas perguntam: como me livrar do sofrimento? Você não pode se livrar do sofrimento. Todo movimento para se livrar de algo é um movimento no tempo. Repare sua pergunta: como me livrar do medo? Como se livrar da dor da solidão? Como se livrar da ansiedade? Como se livrar da depressão? Reparem, tudo isso envolve o tempo. O que é a depressão? Vamos lá, um exemplo. O que é a depressão? É o tempo. A pessoa é o tempo. Esse maquinário é o tempo. A pessoa está numa solicitação do fim do tempo, sendo ela o próprio tempo, pelo tempo. Então não há como se livrar da depressão sem a eliminação do tempo. Mas ninguém investiga claramente que não há depressão sem tempo e que o tempo implica a presença do sofrimento, que tem esse formato chamado depressão. A gente adora dar nomes, mas sofrimento é basicamente tempo. Quando você está deprimido, está numa depressão, está comprimido pelo passado, reclamando alguma coisa. Depressão é só isso. É estar comprimido pelo passado. Então, o passado deprime. Esse passado, na verdade, é o tempo. Esse tempo é o sofrimento. Quando você está ansioso, você também está oprimido pelo passado, no formato de representação de um futuro idealizado. Então, a ansiedade é o futuro, que é o passado idealizado pelo pensamento, te oprimindo. Então, o que é ansiedade? É depressão, porque é passado, porque é pensamento, porque é a história de uma identidade solicitando um futuro que é uma projeção do passado. Tudo vem do passado. Não existe nenhum futuro e também não existe nenhum passado que seja real fora da memória, fora do pensamento. Então, reparem, o pensamento, que é tempo, é o passado que deprime, que traz a depressão. O pensamento é o passado que deprime, que traz a angústia da ansiedade. Então, o futuro é só o passado é o futuro, e o futuro é tempo. Que realidade isso tem na vida, como ela se mostra aqui e agora?
sem o elemento que é o pensamento, sem o elemento que é o experimentador, sem o elemento que é o eu, que é a pessoa. Como é possível a depressão sem a pessoa? Sem o pensamento? Sem o passado? Como é possível a ansiedade sem o pensamento? Sem a pessoa? Sem o passado? Como é possível tudo isso sem o tempo? Como é possível o sofrimento sem o pensamento, que é tempo, que é passado, que é pessoa? Reparem, a compreensão de uma dessas engrenagens lhe dá a visão de todo o funcionamento da máquina chamado ego. Eu, mim. Esse na dor do medo, esse na dor da solidão, esse na dor da angústia, do tédio, esse que dá nomes desse tipo para o sofrimento, porque tudo é sofrimento. Qual é a beleza da verdade? Onde ela se encontra? Ela é a realidade fora do tempo. Onde ela se encontra? Onde não há tempo. Você nasceu para a compreensão de que não é alguém. É muito raro ouvir isso, porque a gente escuta exatamente o oposto. Você é alguém, precisa ser alguém, precisa conseguir, conquistar, vencer. Aqui eu estou dizendo, só há Deus, só há uma única verdade. Essa verdade é a realidade inominável, indescritível, que chamamos de divino, Deus, ser, verdade, mas nada disso, como palavra em si, representa a própria coisa. Qual é a realidade? Por que você está aqui? Qual é a razão de ser dessa aparente existência de ser? É a realidade da alegria. A alegria não é prazer. A alegria não está no tempo. A alegria é a vida nesse momento, terminando a todo instante. A vida real não é a vida que está acontecendo ou que aconteceu. A vida real é aquela que é aqui. Ela não está acontecendo, ela não tem um futuro. Ela não aconteceu, ela não tem um passado, ela é o que é aqui. A vida é o que ela é aqui, como ela se mostra. Quando esse mecanismo chamado tempo termina. Nós temos que descobrir a beleza do fim do tempo. Quando ocorre o fim do tempo, ocorre o fim do experimentador, o fim do pensador, o fim do passado, do presente, do futuro. Temos a realidade da alegria. Essa é a razão de ser, dessa aparente existência de ser, que supostamente parecemos ser. Não é um jogo de palavras, acompanhe isso com calma. Há uma realidade presente que é ser, mas que não tem nada a ver com o que parece ser, o que demonstra ser. Essa realidade é a realidade da alegria. Isso é a vida que é, não é a vida que está acontecendo. Reparem que a ideia no pensamento é algo sempre no futuro, ou algo sempre no passado. Tomar ciência da realidade é estar livre do senso do eu, do ego, do mim, que é esse movimento de tempo. Se o tempo cessa, o pensamento cessa. Nós fazemos uso do pensamento quando o pensamento não faz uso mais de nós. Nós estamos cientes da realidade do pensamento quando o pensamento não está assumindo a realidade que somos nós. Quando não há mais identidade no pensamento, o pensamento
eu tenho dito, é como um martelo para pregar o prego. Depois que você prega, usando o martelo, você guarda na caixa de ferramenta e esquece o martelo. Pensamento é só um fenômeno utilitário, uma aparição momentânea. Ele tem só a verdade de um símbolo. Se, por exemplo, eu quero lhe comunicar algo, eu uso da palavra. A gente entra no mesmo entendimento verbal do que aquela palavra significa, mas nem eu estou com a coisa, nem você. Nós temos só um entendimento verbal. A gente só vai ter a coisa quando pegá-la na mão. O que nós temos feito? Nós estamos fazendo do pensamento a própria coisa, o que de fato não é. Então estamos esquecendo a importância do símbolo. A importância do símbolo não é substituir o simbolizado. Isso aqui é o simbolizado. A palavra é o símbolo. No ego nós estamos vivendo de símbolos. A palavra amor. Nós não sabemos o que é amor. A palavra alegria, não sabemos o que é, confundimos com prazer, e aqui ficou colocado, não tenho mais tempo de explorar melhor, mas transformamos a alegria em prazer. Não é prazer, a alegria é agora. Prazer é a continuidade da memória. Tudo aquilo que você solicita de novo porque lhe deu prazer, sim, lhe deu só prazer, porque você só experimentou aquilo, guardou aquilo como uma experiência, e aquilo agora é uma memória, uma lembrança. Não tem mais alegria, porque a alegria é quando está presente, quando se revela. No momento é alegria, você transforma aquilo em prazer e fica ali, psicologicamente, cultuando, cultivando uma identidade. Agora só com um símbolo, com uma representação intelectual de uma coisa que não existe mais. Então nós não temos interesse no simbolizado. A gente está agarrado aos símbolos. Olhe para os sacerdotes, olhe para os políticos, olhe para os palestrantes, para aqueles que nos educam. Eles nos educam a confiar em símbolos. Não nos mostram a realidade. A palavra Deus é um símbolo. A palavra amor é um símbolo. Como um símbolo pode representar algo se você tem o contato com o simbolizado. Se você não tem contato com o simbolizado, o símbolo não serve para nada. Aliás, serve sim para o seu ego entrar em defesas de causa, discutir, brigar e entrar em luta com um adversário que faz uso do mesmo símbolo, ou seja, da mesma palavra, tendo um simbolizado de crença totalmente diferente. Isso está acontecendo todos os dias. E tudo isso é sofrimento. É sofrimento presente porque estamos reivindicando para a nossa vida a existência de um tempo, que é o tempo psicológico. Porque isso tudo são construções do pensamento. O pensamento constrói o tempo, sustenta o tempo, e por ele luta, levantando a bandeira dos símbolos, das palavras. A guerra entre as religiões, a guerra entre os idealismos políticos, as nossas divergências de opiniões. Isso acontece dentro da nossa casa, na nossa relação com os mais próximos. Cada um luta por aquilo que acredita. E crença não tem realidade. São afirmações e convicções intelectuais que se assentam no tempo. Quando temos a verdade daquilo que somos, temos o fim do tempo. O fim da ilusão do pensamento, desse modelo de pensamento, de condicionamento psicológico. Temos o fim dessa condição de confundir a alegria de ser com o prazer de ter, de possuir, de repetir, de ter mais. Tudo bem? Investigar isso é realizar a verdade sobre você.
é realizar a verdade de ser livre do eu, livre do senso do ego, livre do senso de separação. Então temos a realidade de simplesmente ser, e ser é alegria. Isso está fora do movimento do tempo, está fora do movimento do eu, isso está fora do movimento do pensamento. Esse é o fim do sofrimento. Ok? Vamos ficar por aqui, que o tempo já foi. E o sofrimento é um excelente guru. Vai lhe mostrar que há algo em você em conflito, em contradição, pesado. Esse algo é essa divisão, é essa dualidade psicológica.